Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai fazer a correção dos exercícios, tá? Qual a diferença entre um ímã natural e o artificial? Natural já fala, né? Natural, a gente encontra na natureza de forma natural, tá lá, né? Algo que a própria natureza fez, né? E onde a gente encontra esses ímãs? Na maioria deles, a gente encontra esses ímãs em rochas de magnetita. Porém, eles não são tão fortes a atração deles, sabe? Eles são fraquinhos em relação aos ímãs que a gente conhece aqui, que a maioria deles é o quê? Artificial, ou seja, ele foi imantado pelo ser humano, ele foi imantado artificialmente, né? Ah lá, os ímãs naturais são encontrados na natureza e não precisam de interferência humana para atrair magneticamente outros materiais. Em geral, são rochas compostas de magnetita. Então, ou seja, a gente pode encontrar ímãs na natureza, porém eles não são tão fortes igual esses que a gente conhece. É que eu não tenho nenhum ímã aqui em casa para mostrar para vocês. Eu tinha, mas com a mudança de casa ele sumiu. Ele era muito forte esse ímã. Então, para ele ficar forte, ele precisa ser imantado artificialmente, ou seja, igual naquele vídeo que eu passei para vocês, né? Colocado numa máquina e ter lá a imantação, ok? 2. Essas três barras aqui, elas são iguaizinhas em tamanhos e em massa. Eu coloquei na balança, elas são iguais, tá? A extremidade A atrai a D e a E, ou seja, elas juntam. A extremidade F atrai a C e a B. Aí, então, a F puxa essas extremidades aqui. E a extremidade E repele a B, ou seja, eu tento aproximar elas e não vai de jeito nenhum. Igual eu falei, se vocês acharem um ímã, dois ímãs aí, tentem aproximar eles, vai virando, né? Porque se você pôr polos diferentes, eles vão o quê? Grudar entre si. Aí você vira o ímã, você vai ver que você não consegue juntar eles, tá? Olha lá, com base nessas informações, responda. Olha lá, o simples fato da extremidade de uma barra atrair a extremidade de outra não significa que as duas estejam imantadas. Pelo menos uma tem que estar imantada. Se a outra for metal, ela vai conseguir puxar, tá? Mesmo que uma outra não esteja imantada. Pelo menos uma estiver, ela consegue puxar um outro tipo de metal. Já o fato da extremidade E repelir a extremidade B indica que essa barra aqui, EF, e a barra AB, as duas estão imantadas. Por quê? Elas têm que estar imantadas para que ocorra repulsão. Eu não consigo juntar os meus ímãs, porque eles vão ter cargas opostas, né? E o fato de F atrair tanto o C, né? E, porém, indica que a barra CD não está imantada, já que as extremidades A e F atraem tanto a C e a D, né? Então, essa daqui, ela tá neutra, essa barra aqui, ela não está imantada. Então, por isso que as duas barras conseguem atrair os dois tipos, o quê? De polos desse metal aqui. 3. Atualmente, os equipamentos eles têm que vir com essa figura aqui colada neles para me indicar o consumo do meu equipamento elétrico. Toda vez que vocês ouvirem a palavra volts, a gente está falando em tensão do seu equipamento elétrico. No caso dessa máquina de lavar, a tensão dela é de 220 volts. Se eu colocar ela numa tomada comum, que na maioria das casas tem, que é de 110 volts, o que vai acontecer com essa máquina? Ela não funciona, né? Porque a quantidade de energia que está vindo dessa tomada é menor do que a que ela precisa. E se fosse ao contrário, se ela fosse 110 volts e eu ligasse ela numa de 220, o que ia acontecer? Ia vir muita carga de uma vez e o meu equipamento iria queimar, tá? Então, qual é a tensão da minha máquina? Dessa daqui, no caso, 220 volts. O que mais que me dá essa etiqueta, né? A eficácia dela não é muito boa, a eficiência, porém o consumo de energia dela é bom.
ela aguenta até 5 quilos de roupa, ela consome 0,14 quilowatts por hora. Então, isso é o consumo da minha máquina. Ou seja, aqui está me falando lá, hora ciclo. Então, ou seja, que um ciclo demora 1 hora. E se for 2 ciclos, 2 horas. 3 ciclos, 3 horas. E assim por diante. A minha B está me falando que ela fez 2 ciclos completos, ou seja, 2 horas. 2 horas vezes 0,14, que é o consumo de um ciclo, ou seja, 0,28 quilowatts que foi consumido em 2 ciclos, né? Em 2 horas. Facinha essa conta, era só colocar a quantidade de tempo que ela utilizou vezes o ciclo dela, que é de 0,14. 4. Em uma residência, um ferro elétrico de 750 watts, toda vez que vocês virem a palavrinha o W aqui em watts, é minha potência do meu equipamento elétrico, tá? É utilizado 3 horas por dia durante 5 dias do mês, ou seja, a pessoa passa roupa 5 dias em um mês, né? 3 horas cada 5 dias. Então, ou seja, se ela utiliza esse ferro durante 5 dias e só por 3 horas nesses dias, quanto tempo de horas esse ferro fica ligado? 15 horas. Por quê? 3 horas por dia durante 5 dias. 3 vezes 5, 15, tá? Então, aqui, ó. Faço aqui potência. A minha potência vale quanto? 750. Então, eu ponho ela aqui no lugar da minha potência. O meu E é o meu consumo. Eu não sei qual foi o meu consumo do meu ferro ligado nessas 3 horas durante esses 5 dias. É o que eu quero saber. O meu tempo, qual que é o meu tempo em horas? 15 horas, né? Como que eu faço? Lá, potência igual consumo dividido pela quantidade de tempo. Montei a minha conta, faço a minha conta em X. Então, fica 750 vezes 15 igual a E, que é o consumo, certo? 750 vezes 15, 11.250 watts-hora, tá? Passando isso para quilowatts, eu multiplico, eu divido por 1.000, tá? Então, eu ando as casas, põe a vírgula aqui, 11,25 quilowatts-hora vai ser o consumo do meu ferro nesse um mês de uso a cada 3 horas que ele usa. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, é só chamar. Tchau, tchau.